Fala pessoal, esse é mais um Café com Vitão. Eu sei que você deve estar passando por um momento muito difícil se você clicou nesse vídeo, momento de muita dúvida sobre quem você é, sobre as expectativas do seu futuro. É difícil, é dolorido passar por uma separação ou um divórcio. Então, vou trazer para vocês muitos erros que homens cometem, como não cometer esses erros para que esse processo não se torne mais difícil do que já é e você não passe por isso por muitos anos tentando reparar as cagadas que você pode fazer se você não tiver a orientação correta durante esse momento, certo? Vou trazer esses erros, vou trazer como você pode agir. Curte, comenta no final do vídeo, se inscreva no canal e esse é mais um Café com Vitão. Tem um estudo que foi feito ali por volta de 2007 no Canadá que mostrou que pelo menos os homens divorciados eles tinham cerca de 6 vezes mais chance de desenvolver depressão e quadros graves de ansiedade comparado a homens casados. Isso acontece porque também o casamento ele se torna algo previsível e uma rede de apoio. Quando tira essa rede de apoio, quando tira toda aquela rotina, tudo aquilo que o homem possui, ele vai ficar vulnerável mesmo. A gente vai ficar triste, desmotivado e sem vontade de fazer as coisas, aumentando de fato os índices de depressão, principalmente se a gente fica tentando compensar esses erros com outras coisas. E o homem, quando ele está passando por essa dificuldade emocional, essa sobrecarga, porque de novo vai ser muitas emoções, você pode descontar em formas inadequadas de lidar com isso. Quanto mais vezes você não consegue lidar com essas dores emocionais pós-divórcio, você vai trazer muita raiva e hostilidade e muita impulsividade para sua vida. E além disso, dificuldades comuns que o homem tem nesses períodos envolvem principalmente se isolar dos amigos, se isolar das famílias, se isolar das pessoas, porque não consegue lidar com aquela tristeza, sentem muita vergonha pelo término do relacionamento, o que as pessoas vão falar, como ele vai viver a vida dele, e isso faz com que o cara se isole. E além disso, quando ele não se isola, ele finge que tá tudo bem. Ele dá uma de, gostoso. Ah, tá tudo bem, vou me virar, vou sair dessa. Aí ele começa com comportamentos envolvendo, sei lá, pegação, sair, beber demais, ter muitas irresponsabilidades financeiras. E isso faz com que o problema piore, porque ele não está lidando com a dor emocional do término da melhor maneira possível, além dos prejuízos que esses comportamentos podem fazer na vida dele. Isso é muito comum desenvolver crenças sobre o próprio fracasso. Imagina você dedicar anos da sua vida a um relacionamento, a uma expectativa de algo que você vai viver, anos num casamento, num namoro, e termina. Então é muito difícil a gente não apegar a ideia de que é um fracasso nosso. E esse é um problema. Você começa a pensar, nossa, onde eu errei? Onde eu errei, o que eu posso fazer diferente, além de tentar voltar ao relacionamento de diversas formas para tentar consertar esses erros que você fica imaginando que teve, só que o relacionamento ele já estava desgastado por diversas outras coisas. Então, como por exemplo, a falta de identificação, falta de comunicação, falta de diálogo, valores diferentes, desgaste da rotina, comportamentos inadequados que um dos dois podem ter feito, desvalorização, desvalidação. Então, além de comportamentos graves envolvendo a própria infidelidade, próprias impulsividades, episódios de violência, então é uma grande quantidade de coisas que levam um relacionamento a acabar. Esse não é o foco do vídeo. Mas se você, homem, fica imaginando que falhou como pessoa e fica tentando na sua cabeça procurar o que você fez de errado, você apenas só vai estar cutucando aquela ferida de um relacionamento que já acabou e você precisa seguir em frente. Então muitas vezes você teve erros que é importante que você não repita no futuro, mas você não vai conseguir consertar os erros que você teve no passado. Já se pegou pensando, né? Pô, estraguei tudo, caramba, eu consigo voltar, se eu fizer diferente, se eu conseguir mudar isso aqui específico, o relacionamento vai dar certo. Você já fez essa pergunta e você já se questionou muito sobre isso, correto? Estou errado? Se sim, comenta aqui as dúvidas que você tem durante esse processo de dificuldade, certo? Vai ser muito interessante ler o relato de vocês aqui também. Além disso, um dos erros comuns envolve anestesiar essa dor. Eu estou sofrendo, eu estou com muito sofrimento, minha mulher me deixou, meu namorado me deixou, alguém me deixou, eu estou muito vulnerável, estou sentindo muita ansiedade, muita dúvida, eu estou aqui de fato me desvalorizando, achando que eu fiz tudo de errado, o que é que eu vou fazer? Muitas vezes, se você não tem um repertório de lidar com essas emoções, de uma boa rede de apoio, você vai cair nas anestesias. A anestesia tem um grande problema, porque ela vai anestesiar, mas o efeito dessa anestesia ele vai passar em algum momento. E algumas anestesias comuns envolvem principalmente o uso de substâncias, álcool e alguns comportamentos, como um sexo compulsivo, compras, a própria impulsividade nas coisas da vida. Então tudo isso vai anestesiar, você não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro,
além das consequências emocionais do que tu está vivendo, vão vir os prejuízos desses comportamentos impulsivos que você colocou na sua vida nesse momento. E de novo, só para você não esquecer, quanto mais dor você evita, quanto mais dor você foge, mais dor você vai sentir no futuro. Então, cuidado com essa equação. Aí você me pergunta, caramba, eu terminei o relacionamento, tô me sentindo muito mal, eu tô fragilizado, pô, eu não posso beber, não posso fazer isso, tá? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Tudo parece muito sombrio aqui, de fato. Então, como lidar melhor com esse período? E durante essa reconstrução, a gente tem que entender que o relacionamento também envolve identidade. O relacionamento tinha convivências, tinha uma rotina. A melhor forma de você lidar com o fim do relacionamento é viver a sua vida e viver quem você é. Durante o relacionamento, a gente começa a viver a rotina do relacionamento. Em muitas situações, ambos os lados ou um lado do relacionamento deixa de viver a vida dela. Deixa de viver as coisas, os hábitos, os gostos pessoais e vive em função do relacionamento. Então isso vai gerar uma crise de identidade, principalmente quando termina esse relacionamento. Você fica com grande, e agora? O que é que eu faço? Então, uma coisa que vai ser necessária é você viver uma vida nova, certo? Aquela vida que você estava, infelizmente, ela se encerrou. Você vai precisar agora viver a sua vida. Novos hábitos, nova rotina, novas perspectivas, objetivos e, de fato, se entendendo melhor durante esse processo. Então, sobre como você pode organizar a sua vida, eu tenho um vídeo, o último vídeo que eu postei sobre hábitos, rotina, acho que vai cair com uma luva nesse ponto específico para você. Clica no vídeo anterior, assiste, dê o feedback depois e veja se alguma dessas estratégias vão funcionar para você. Porque viver a sua vida vai envolver viver o básico. Sono, rotina, alimentações, bons hábitos, bons relacionamentos e novas coisas que você vai construir. Se você não tem nada disso na sua vida atual, nenhum resquício, você vai precisar resgatar primeiro a sua vida, quem você é, principalmente com essa base estabelecida. Essa questão de saúde, sono, exercício, bons hábitos, bons hobbies, boa alimentação, tudo isso favorece que você tenha uma base de uma saúde mental para que você consiga lidar com os problemas no futuro de uma melhor maneira possível. Então vamos focar primeiro, construir a base. Um dos pontos que muitos homens erram no fim do relacionamento é manter contato com a pessoa. Às vezes o término pode ser amigável, pode ser uma briga muito grande, isso não é a questão aqui. Mas manter contato com a pessoa, você vai estar o tempo inteiro com o estímulo daquela pessoa aparecendo para você. Então sempre pode vir uma esperança de volta, pode vir mais discussões, e isso vai piorar todo o processo, porque lembra, você está tentando construir a sua vida a partir de agora. Se você se mantém preso em travas passadas, vai ser mais difícil ainda de você construir a sua vida a partir de então. Quais situações eu vou precisar manter contato com minha ex? Principalmente quando vocês possuem talvez bens, imóveis, todo o trâmite de um divórcio, e principalmente contato com os filhos. Depois de um divórcio ou de um relacionamento que você tem filhos, você vai manter contato com aquela pessoa pelo resto da sua vida porque vocês têm uma responsabilidade em comum muito grande. Então, a comunicação, nesses casos, ela precisa ser clara, pontual sobre os filhos, certo? Filhos, em primeiro lugar. Coisas além de como você está, questionar se a pessoa já está seguindo a vida dela, podem só atenuar essa dor que você está sentindo e pode fazer muito mal para você. Os conflitos provenientes dessa fase, eles prejudicam muito mais os filhos, a família, a rede de apoio, do que o próprio processo de separação. Porque você não vai deixar a sensação de segurança para os seus filhos, porque toda vez que você encontra a mãe ou o pai deles, você está pé de guerra. Entra questões também de alienação parental, que não é o vídeo para falar sobre isso. Então, a comunicação sobre filhos, a comunicação a partir de então, a partir de um divórcio, a partir de uma separação que envolva filhos, imóveis, bem, tudo que você tem de responsabilidade com a pessoa, ela precisa ser clara e pontual só sobre aquilo. Se você não tem essas responsabilidades sobre isso, tire essa pessoa da sua rede social, silencia, bloqueia, porque você não vai precisar desse contato. Certo? Você não quer o contato diário com a pessoa que você já encerrou um relacionamento. Então, para finalizar, tem filhos, imóveis, bens, empresas juntos, comunicação pontual acerca daquilo. Se você não tem essas responsabilidades, nem siga no Instagram, não tenha número, bloqueia, tudo certo, siga a sua vida. Essa é a principal dica que eu estou te dando aqui, preste atenção. Mesmo que você tenha amizade, mesmo que você goste daquela pessoa em si, ela já não está na sua vida. E se você mantém ela na tua visão o tempo inteiro, nos seus pensamentos, vai ser mais difícil e mais doloroso você passar por esse processo inteiro. Fechou? Combinado? Tira, bloqueia, silencia. Bloqueia para ela te ver também na questão da rede social. Não tenha contato. Eu estou aqui há 2 minutos, 3 minutos falando disso. Não tenha contato. Você não precisa desse contato.
Você não quer sentir ansiedade ao ver o stories da sua ex ou do seu ex no barzinho com os amigos. Você já vai começar a pensar que ele já tá seguindo a vida, que ele já tá com outras pessoas, e você vai ficar cada vez mais ansioso, verificando coisas, verificando seguidores. Então não faça isso, tá? Evita. E além disso, eu quero trazer para você que buscar ajuda nesse momento de dificuldade não é uma fraqueza, velho. Buscar ajuda é uma das coisas mais honestas que você pode fazer por você mesmo. Amigo, família, o próprio processo de terapia também pode te ajudar a passar por esse momento. Então não negligencie sua saúde, se cuida, procura uma rede de apoio. Alguém para dividir, alguém para fazer as coisas com você, um suporte emocional que você vai precisar. Você não precisa sair desabafando com todo mundo, não estou falando disso. Mas você manter contato, chamar para fazer atividades as pessoas que você mais gosta, ter a noção de que tem pessoas ali naquele momento para te ajudar. Porque um dos principais problemas no término, quando você vive muito tempo com uma pessoa, ela vira, de fato, em muitas situações, a rede de apoio mais próxima que você tem. Então imagina que você não tem mais essa rede de apoio, a pessoa que você conta tudo diariamente, a pessoa que divide momentos contigo, ela não vai estar mais ali presente, vai ficar um vazio muito grande. Então o que fazer nesse momento? Você não é preencher, não é colocar outra pessoa no lugar, é você ter outras formas, outras pessoas que você consiga dividir um pouco da sua vida, pessoas que você gosta e que tenham confiança, para que você chame para fazer uma atividade no final de semana, para que você troque uma ideia. Eu já passei por término de relacionamento no ano passado, e uma das coisas que mais me ajudou foi conversar com um amigo meu diariamente. Conversar, trocar ideias sobre temas diferentes, às vezes a gente falava do relacionamento e tal, mas ter esse contato fez toda a diferença durante esse processo doloroso que é um término, e me ajudou passar por ele de uma forma mais rápida. Eu tô falando de tempo de rapidez mesmo nesse caso, mas passar de uma forma mais rápida, porque eu sabia que tinha pessoas ali na minha vida que também se importavam comigo, que estavam junto comigo. Isso é muito bom para a nossa cabeça, porque quando a gente termina, vem pensamento de solidão, vem pensamento de que a gente não é amado, vem pensamentos de que a gente nunca mais vai arrumar um relacionamento. Só que tem pessoas na sua vida que vão facilitar esse processo. Esse vai ser o ponto principal do vídeo. Você diferenciar a tristeza de um episódio de depressão. Durante um término, é normal eu ficar triste, é normal eu me sentir uma merda, é normal eu ficar achando que nunca mais vou achar ninguém, durante aquele período inicial achar que nada dá certo, tudo que eu planejava deu errado. É normal a gente ficar triste num término, ponto. É normal. O que não é normal é a gente entrar num episódio de tristeza profunda depois de um tempo que esse relacionamento passou. Vou te dar um exemplo. Você já passou 6 meses de um término. Nesses 6 meses você não está saindo de casa, você está numa tristeza muito grande, você não para de ficar verificando coisas da sua ex ou do seu ex, tudo vira um gatilho para você. Você se isolou, você perdeu muito peso, você não está dormindo, você está abusando de substâncias, mas passando por dificuldades assim por um tempo longo, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, é um sinal que você pode ter entrado num episódio de depressão. Nesse caso, é muito importante você buscar ajuda profissional para lidar com isso. A depressão é um transtorno muito sério que vai impactar a sua vida de maneira significativa. Não confundir a tristeza do luto, a tristeza daquela falta que aquela pessoa traz na sua vida com um episódio de depressão, mas também é muito importante você ficar alerta a algum possível episódio de depressão que você possa estar tendo, possa estar passando, que é necessário intervenção profissional. Muito importante você saber diferenciar o processo de luto que você está tendo, que é um luto normal de um relacionamento. Você tem um dia de merda, triste, lembrar da pessoa, ver foto, já te recomendo também apagar as fotos ou arquivar e tudo mais, tá? Para você não ficar vendo aquilo. Você tem um dia muito ruim, achar que nunca vai sair dessa. No outro dia você acorda, você vai trabalhar, vai pra academia, você sai, vê amigos e tal, você se sente de fato estável, feliz, como se nem tivesse passado por um término. No outro dia, você tá na merda de novo. Aí no outro dia você tá bem, mas um bem mais ou menos. E no outro dia você tá muito bem. Aí no outro dia, no fim de semana, você fica muito mal. Essa oscilação emocional, ela é o normal durante o processo de luto de um relacionamento, certo? Quando você fica triste, depois de dias bons, você pode achar e ter o pensamento de que você não vai sair daquilo, que você nunca mais vai esquecer, que você não vai achar ninguém, tudo. Mas já venho te trazer aqui de bate-pronto, tá? É normal essa oscilação. Uma das coisas fundamentais num término é o tempo. Você passou muitos anos da sua vida, meses, anos, aprendendo a viver com uma pessoa, dividindo coisas, hábitos, gostos e uma vida de fato. Quando você sai, você rompe tudo isso, gera uma dor muito grande. Essa dor vai fazer com que você duvide muito de você, das suas capacidades. Além disso, após esse processo,
É necessário tempo para o quê? Lembra da base? Você construiu a base, bons hábitos, você vai começar a construir sua casa. Suas coisas, seus hobbies, seus valores, o que você quer ou não num futuro relacionamento. Você vai ter esse tempo de construção, mas é um tempo de construção. Você não vai ficar bem de uma semana para outra. Você vai precisar de um tempo para entender, construir sua vida, uma vida mais significativa. A partir daí, você vai ficando bem com o tempo, certo? Então vai ser um tempo para você construir essa sua casa, que essa casa é você. Isso vai fazer com que você tenha uma forma saudável de lidar com esse processo, dando tempo para você mesmo se construir como uma pessoa, além do fato de que você vai aprendendo a viver sem ela. É muito dolorido passar por um término. A gente começa a duvidar de tudo, quem a gente é, sobre o nosso futuro, sobre nossas escolhas, mas você não está nessa sozinho. Muito triste passar por isso, mas existe uma vida para que você viva ela. Muitas vezes é comum a gente olhar para o passado de um término que a gente teve e falar, caramba, como minha vida era diferente. Ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu terminei naquele momento, porque deu tempo, oportunidade para eu construir quem eu sou, construir de fato uma autoestima mais sólida, viver de acordo com meus valores. E não seria possível naquele relacionamento. Não por culpa da pessoa, mas pela incompatibilidade que seria difícil a gente conseguir lidar e conseguir ter esse crescimento se a gente estivesse vivendo nessa incompatibilidade toda. Com o tempo, de fato, vai ficar melhor, mas só o tempo ele não é suficiente. Você precisa ter hábitos, você precisa aprender a viver sua própria vida, construir todo esse processo de melhora para que você aí, você que está me ouvindo, consiga ter uma vida que vale a pena. Tempo, mais hábitos, mais uma construção de vida, construção de identidade vai trazer toda essa melhora para você e vai ficar mais fácil. Clica, compartilha, mande para aquele amigo que está passando por essa dificuldade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que muitas vezes a gente que é homem não tem muita rede de apoio, não tem muitas pessoas para conversar, mas devemos te trazer que tudo que você está sentindo, que está passando é normal. Isso não significa e não traduz quem você é. Isso é de fato uma dificuldade que você está passando por esse momento. Existe forma de você sair disso. Evita excessos, evita fazer merda, para que você consiga, de fato, cada vez mais chegar na vida que vale a pena para você. Vai passar, amigão. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.